Nick Carraway tentava seguir o conselho que seu pai certa vez lhe dissera: sempre tente enxergar o melhor nas outras pessoas. Contudo, se tratando de Jay Gatsby, esta era uma tarefa difícil, não só por causa dos vários boatos envolvendo seu nome, mas também pelo sujeito ser aparentemente reservado. O mistério não era em volta apenas de suas proezas, mas de quem ele era de verdade. Contudo, no fim, Nick entende que o melhor de Gatsby era sua esperança, não seus feitos. O protagonista morava próximo à enorme mansão de Gatsby, mas não sabia nada sobre ele. Nas primeiras semanas, nem mesmo teve a oportunidade de cumprimentá-lo. Porém, Nick começou a suspeitar que estava sendo observado por ele, o que é confirmado quando Gatsby lhe envia um convite para uma de suas luxuosas e extravagantes festas que constantemente dava em sua residência. Contudo, o mais estranho era que apenas ele havia recebido tal convite. Centenas de pessoas entravam na festa como se fosse um evento público, sem precisar comprovar qualquer tipo de permissão. Geralmente, apareciam pessoas extremamente importantes, como se fossem de fato selecionadas a dedo, como atrizes, gangsters, políticos, esportistas e todo tipo de pessoa minimamente relevante em seu meio, até mesmo um suposto parente distante de Beethoven. Tudo era grandioso e exagerado, o que fazia jus ao lugar. Apenas uma residência de tamanho luxo e enorme daquele jeito poderia abrigar pessoas da alta sociedade. Em uma situação normal, qualquer um com a capacidade financeira de dar uma festa repleta de celebridades e indivíduos importantes certamente iria querer aparecer, não só para ser prestigiado pelo tamanho do evento, como para receber os participantes e expandir sua influência. Porém, a princípio, o detalhe mais curioso a respeito de Gatsby era que ninguém sabia nada sobre ele, a não ser histórias, boatos. Antes de nós e Nick finalmente vermos sua aparência, a sensação que o filme transpassa, propositalmente para aumentar essa aura de mistério e lenda, é que Jay é um sujeito anônimo, que age nas sombras cujo rosto não havia sido visto por ninguém, quando na verdade ele não deixava de sair à luz do dia e alguns até o conheciam pessoalmente. Contudo, frequentemente o relacionavam à espionagem e todo tipo de especulação sem uma origem fundamentada, até assassinatos. Qualquer conspiração que pudesse explicar sua fortuna e influência habitava o imaginário popular, constituindo um emaranhado de mitos e teorias. A própria existência de Gatsby podia ser questionada. Não é exagero considerar, no começo da exibição, que tudo não passava de invenção ou imaginação do protagonista. No entanto, a princípio sem saber com quem estava falando, Nick encontra o misterioso Gatsby no meio da festa. Este que realmente nutria um interesse suspeito pelo protagonista e lhe convida para um passeio onde conta sua suposta verdadeira história. É difícil acreditar no que Gatsby diz já ter feito, mais difícil até do que aquilo que inventavam sobre ele. Porém, aos poucos, sua vida, que parecia um completo mistério, passa a ser desvendada. Assim, finalmente é revelado que as personalidades influentes que apareciam em suas festas realmente conheciam Gatsby, e não apenas a sua imagem ou o seu nome. Indivíduos como o comissário de polícia ou uma promessa do boxe, ao contrário do que parecia, não só estavam acostumados com sua presença, como sabiam quem ele era. Durante o filme, vemos como Jay tem praticamente tudo em suas mãos, e não só em questão de dinheiro, mas de poder e influência. Por exemplo, ao saber quem era o motorista, quando Gatsby e Nick estavam dirigindo em alta velocidade, o policial, que havia pedido para que encostassem o carro, imediatamente pede desculpas e sai de cena. Em seguida, Jay revela que havia feito um favor ao oficial e desde então tinha sua gratidão. Logo, percebe-se que Gatsby tinha a certeza de que conseguiria sempre tudo o que queria de qualquer pessoa. Eventualmente, o verdadeiro interesse de Gatsby em Nick também é revelado: se reaproximar de Daisy, um antigo amor. O protagonista até chega a se questionar se era certo colaborar com um homem que acabara de conhecer a ficar com alguém por quem tinha zelo, mas Nick decide dar uma chance e se dispõe a ajudar Gatsby, que inclusive oferece uma oportunidade melhor de emprego para ele, que é recusada. Isso surpreende Jay, porque além de não estar acostumado a receber nãos, para ele, tudo era resolvido com sua fortuna. Caso quisesse algo, bastava dar dinheiro em troca, mas com Nick, não funcionava assim. Mais tarde, também descobrimos que as festas que Jay dava era com o intuito de que Daisy aparecesse. Essa é uma grande questão que naturalmente surge porque ninguém promoveria eventos desse porte com tanta frequência, de graça, se não houvesse um bom motivo por trás. Até porque, como já mencionado, o anfitrião não fazia nenhuma questão de aparecer durante as festas. Gatsby havia comprado aquela específica mansão apenas porque ficava próxima da casa de Daisy.
havia 5 anos que eles não se falavam, mas ele tinha esperança de que ela sentisse o mesmo que ele ainda sentia por ela. Gatsby era um sonhador. Ainda que estivesse receoso, acreditava fortemente na possibilidade de voltarem a ficar juntos. E sua convicção, desenvolvida pelo seu estilo de vida, de que bens materiais poderiam conquistar tudo e qualquer pessoa, acabava sendo refletida em seus gestos, teoricamente, de amor, como por exemplo, a aquisição da mansão e a quantidade de flores que ele manda levar à casa de Nick em seu primeiro encontro com Daisy no filme. Através desses detalhes sutis, somos capazes de notar a diferença entre a personalidade dos dois, que acaba por ser determinante em seus destinos. Daisy, por sua vez, era um tanto quanto omissa e persuadível. Em um primeiro momento, ela demonstra tristeza por ter perdido aqueles 5 anos, mas acaba não verbalizando isso para Gatsby. Ela se deixa ser influenciada por fatores externos, o que acaba impactando sua decisão de ficar ou não com ele. Essa sua característica é evidenciada no final, após o acidente de carro, quando até ameaça ligar para Gatsby, mas é convencida por seu marido Tom a seguir com ele. Cabe mencionar que em dado momento, Daisy diz a Gatsby que queria fugir com ele, pois naquele momento ela estava certa de que já não amava Tom. Jay, por outro lado, não gosta da ideia simplesmente porque precisariam abandonar toda a mansão e tudo que havia dentro. Sua desculpa é que todas as suas aquisições foram feitas pensando nela e no futuro que poderiam ter juntos. Abrir mão disso seria deixar para trás a oportunidade de serem plenamente felizes. Porém, é nítido que o apego material ainda guiava as decisões de Gatsby, tanto por seu passado humilde, quanto pelo que motivou o rompimento do romance de ambos. É verdade que Jay fez de tudo para conseguir ficar com Daisy. Porém, é possível que todo o preciosismo e extravagância que permeavam principalmente suas festas, mas que se estendiam à sua vida, tenham surtido efeito também na maneira como encarava suas relações pessoais. Gatsby não se contentava com a escolha de Daisy por ele, ao invés de seu marido. Ele queria ouvi-la dizer diretamente para Tom que ela nunca havia o amado. Inclusive, ele chega a falar isso para o sujeito como se estivesse falando por ela. Acontece que durante esses 5 anos em que ficaram separados, ela também sentiu amor por Tom. Dizer o contrário seria ser desonesta consigo mesma, e Daisy não queria isso. Gatsby não entendia ou não queria aceitar que ela em algum momento desenvolveu sentimentos por outro alguém. Ele queria uma espécie de exclusividade, mas que simplesmente não era possível. Daisy nem imaginava que iria reencontrá-lo, e mesmo que tivesse cogitado isso, privar-se de se relacionar com alguém não é algo fácil e às vezes nem que se escolhe. No conflito final, Daisy é a que mais fica abalada psicologicamente, e ao ver Gatsby perder a compostura diante de Tom, se fecha ainda mais e acaba mais tarde atropelando justamente a amante de seu marido. Em meio a todo esse alvoroço, Nick percebe que Daisy estava inclinada a seguir seu caminho ao lado de Tom, e prefere não contar a Gatsby sobre isso. Mais uma vez, Jay se mostrava esperançoso com relação à amada, e Nick não queria tirar o que considerava o seu maior mérito, a esperança. Após ser morto por George, que achava que Gatsby havia atropelado sua esposa, Jay acaba levando a culpa por tudo o que havia acontecido, não só pelo atropelamento, mas por ser o suposto amante de Myrtle, quando na verdade era Tom. Mais uma vez, histórias mentirosas haviam sido criadas acerca de Gatsby, mas dessa vez sem que pudesse ter a oportunidade de se defender. Não que ele se importasse com isso, visto que não fazia questão de desmentir os boatos a seu respeito, mas caso quisesse, dessa vez, não poderia. Apesar de todas as festas lotadas que dava e das pessoas que demonstravam admiração pela sua pessoa, Gatsby termina sua vida da mesma forma que vinha a vivendo, sozinho. Ninguém comparece ao seu funeral. A mídia e todo o seu exército de repórteres aparece apenas para coletar informações e material para a redação, tudo pela notícia. Porém, ninguém havia ficado para velar o corpo. Ninguém, a não ser Nick. A história de Gatsby estava finalizada, mas não só pela sua morte, e sim porque Nick havia terminado de escrever sua versão dela. Essa, pelo menos, seria uma contada por alguém que havia presenciado tudo o que aconteceu durante aquele verão. Jay havia sido muito injustiçado, e apesar de suas falhas, merecia uma história honesta sobre sua vida. Gatsby realmente cometeu diversos erros em sua trajetória, como qualquer outra pessoa. Era pretensioso e foi levado a crer que com o dinheiro conseguiria tudo. Pensava que quanto mais bens materiais tivesse, como a desnecessariamente enorme mansão, mais fácil seria de preencher o seu vazio interior.
Porém, ele mesmo admite no final que se encontrava vazio, mesmo com todos os seus pertences. Jay Gatsby era um homem que tinha tudo, mas queria o impossível, fazer com que as coisas voltassem a ser como eram antes, com Daisy. Ele acreditava que o passado podia se repetir e que ele conseguiria fazer isso acontecer. Porém, quem consegue mesmo fazer isso é Nick, ao regressar em suas memórias para escrever a extraordinária história de Gatsby. Ou melhor, a história do grande Gatsby. Por fim, existe um motivo para Gatsby estar no título do filme. Ainda que Nick Carraway seja o protagonista, é pelo seu ponto de vista que acompanhamos a história, ele é mais um observador do que o agente central dos eventos apresentados. Isso é ilustrado quando o personagem revela, depois de boa parte do dia, que era seu aniversário. Da maneira como verbaliza, parece que ele havia se lembrado por acaso, com certa negligência e indiferença quanto à data comemorativa, porque a vida do Gatsby estava sobrepondo a sua própria, inclusive narrativamente falando. Desse modo, fica claro seu papel como narrador e escritor daquela história cujo foco central era Jay Gatsby.